Moçada, um aniversário, além de pesado, duro. Happy birthday to you, in rock. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, é o seu peso do dia chegando para pôr mais peso em sua vida. E como eu sempre faço, né, você já deve estar careca de saber, né? Antes de começarmos a falar do assunto de hoje, peço para que você que ainda não se inscreveu, que vai lá, faça sua inscrição para o canal continuar no seu repetílico crescimento aqui, se arrastando devagarinho, ok? Moçada, hoje nós temos um aniversário de 55 anos, então é o Clube dos 55, é um aniversário de 1970, e é um tipo de estreia, porque não é o disco de estreia da banda, mas é uma estreia que eu vou explicar daqui a pouco. O petardo em questão é este aqui, ó. Sacaram aí? Por isso que eu falei que era a lei de pesado duro, porque é o In Rock do Deep Purple. Essa cópia que eu tenho aqui, vocês podem ver que tá até meio comidinha aqui em cima, não tá com a capa tão linda assim, mas esse disco é fantástico. O disco eu garanto pra vocês que não tem um risco, tá? Esse disco é fantástico. Esse disco aqui, moçada, qual que é a estreia dele? Tem uma curtinha aí que eu falo dos Mark I, Mark II, Mark III, Mark IV do Deep Purple, que esses Mark 1, 2, 3, 4, Mark isso, aquilo, eram as formações do Deep Purple. Essa aqui é a Mark II. E a formação que projetou o Deep Purple o sucesso, e esse disco aqui é a estreia em vinil de músicas inéditas desta formação. Porque assim, ó, antes que queiram meu escalpo, essa formação gravou um disco antes desse aqui, tá? Mas não era um disco de estúdio e nem um disco de inéditas. Era um disco com a Orquestra Filarmônica de Londres. A Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Que era uma coisa que o Jon Lord queria fazer. Então é um disco ao vivo, né? E não são músicas inéditas, né? São peças clássicas, aquelas coisas lá que a orquestra e a banda desenvolveram, né? Sobre a orientação lá do Jon Lord. Então, a primeira vez que essa formação gravou um álbum de estúdio com músicas inéditas foi essa aqui. Então essa foi a estreia de músicas de estúdio, a estreia no estúdio de músicas inéditas dessa formação Mark II. E o que é essa formação Mark II? Ó, o Deep Purple, assim, rapidamente, né? O Deep Purple tinha se formado já nos anos 60, já tinha gravado 3 discos. Mas a formação do Deep Purple, original, tinha os 3 membros fundadores, né? O Ritchie Blackmore, o Jon Lord e o Ian Pace, guitarra, teclados e bateria. E junto deles tinha o Nick Simper no baixo e o Rod Evans nos vocais, né? Só que aí, a banda, ela, assim, não tinha um estilo muito bem definido. Era uma banda, assim, meio psicodélica, rhythm blues, aquelas coisas todas lá. E isso aí até tinha um relativo sucesso na Inglaterra, nos Estados Unidos e tal, mas o pessoal viu que o negócio era fazer algo mais pesado, mais no estilo hard rock, mais no estilo do heavy metal, né? No estilo do Led Zeppelin, no estilo do Black Sabbath. E eles sacaram que o vocal e o baixo, né, o baixista e o vocalista daquela formação, não tinham muito pique para uma banda mais pesada. Então eles fizeram uma mudança, né? Trocaram baixista e vocalista, chamando para os seus respectivos lugares o Ian Gillan para os vocais e o Roger Glover para o baixo. E essa formação, então, foi a Mark II do Deep Purple, que tem aqui, ó. Tem aqui, esse disco aqui é uma edição de capa dupla, tá? Ó, aqui nós temos as músicas com as suas letras. Eu achava muito legal quando o disco vinha assim, tá? Aqui as músicas com as letras e aqui as fotos dos menininhos mal encarados aqui, tá? Nessa época aqui eles eram menininhos mesmo, né? Tá? Aqui os sobreviventes, que infelizmente o Jon Lord já não está mais entre nós, os outros estão bem velhinhos hoje em dia, tá? Então vamos ver aqui esses caras, mas aqui em 1970 eles eram todos novinhos. Ó, esses caras são quem? Ritchie Blackmore, guitarrista, Ian Gillan, o vocalista, Roger Glover, o baixista, o Jon Lord, tecladista, e o Ian Pace, o baterista, tá? Então, moçada, essa foi a Mark II do Deep Purple, e essa formação
projetou e catapultou a banda para o sucesso. A banda ficou muito mais pesada, teve uma mudança assim radical no som do grupo. Tô empurrando um pouco o óculos aqui porque ele tá meio quebrado, aqui não tá parando direito na cara, tá me esquenta a cabeça. Teve uma guinada de 360 graus aí, 360 não que volta no meu lugar, né? Mas uma guinada aí de 180 graus da banda, né? Que ela ficou muito mais pesada e muito mais agressiva. Então, aqui, a partir desse disco, que o Deep Purple passou a ser um dos 4 pilares de formação do heavy metal, junto ao Black Sabbath e ao Led Zeppelin. Então, Deep Purple, Black Sabbath e Led Zeppelin sempre foram os pilares do heavy metal, mas aí dá 3, eu falei 4, né? Não se esqueçam do Uriah Heep, tá? Que todo mundo esquece, ninguém fala deles, mas eles eram aí o 4º mosqueteiro, o 4º pilar aí dessa formação. Mas então, o Deep Purple, então, aqui voltou arrasador. E esse disco aqui, ó, olha, ele é muito interessante, né? Tá vendo essa capa aqui? Já viram isso em algum lugar? Isso aqui é uma cópia, né? Uma reprodução do Monte Rushmore, lá dos Estados Unidos, que tem as esculturas de 4 presidentes dos Estados Unidos feitas lá na montanha. Mas vejam, 4 presidentes dos Estados Unidos. A banda tinha 5. Então ficou uma escultura a mais, né? A escultura do Ian Pace aqui embaixo, ó, que foi colocada a mais aqui, né? Que as outras estão na mesma disposição que tem as esculturas dos presidentes lá no Monte Rushmore, tá? Mas aqui colocaram um a mais, então, mas ficou legal, né? E esse disco aqui, que representa, então, uma montanha com esculturas da rocha e tal, e esse nome In Rock, esse disco tem até uma curtinha aí no canal já, né? Muitos de vocês já devem ter visto, se não viram, vão lá dar uma espiada, que fala que esse play aqui, ele, além de toda a importância que ele teve por causa da guinada que ele deu no som do Deep Purple e o sucesso que essa banda enorme, né? Conseguiu o sucesso enorme que essa banda conseguiu nos anos 70, a grande influência e tudo mais. Esse disco aqui também serviu para cunhar o nome do hard rock, que até então não era usado. O heavy metal já estava sendo usado, tá? Porque o heavy metal falava lá, o heavy metal é uma gíria, né? Que vem lá dos Hell Angels, que chamavam de heavy metal os cabeçotes lá das motos de 750 cilindradas, né? E fala disso na letra do Steppenwolf, da Born to Be Wild. E um DJ lá dos Estados Unidos começou a usar isso aí para denominar o som do Led Zeppelin. Então depois o som do Black Sabbath também. E quando o próprio Deep Purple passou para esse lado mais pesado. Mas o termo hard rock começou a ser usado a partir deste disco aqui. Porque aí começaram a falar, né, pela mudança do Deep Purple, mudança do direcionamento sonoro, que o Deep Purple havia feito um disco duro, hard, como rocha, rock. Então, o hard rock, a partir desse disco aqui, duro como rocha, tá? Então, esse disco, além de toda a importância, teve esse também de colocar essa denominação, né, pro hard rock que a gente usa até hoje. E aí, vamos dar uma olhadinha nas faixas do Petardo, né, que eu abro aqui, né? Parece um livrão, né? Você tá abrindo aqui para ler, muito legal. Ele tem 7 faixas, tá? Um disco relativamente curto, né? Mas as músicas são longas. Ela abre com Spirit King. Então, aí, para quem estava acostumado com a calmaria do rhythm blues e do psicodelismo do Deep Purple até então, dos 3 primeiros discos, essa aqui já foi um soco na cara, porque é uma porrada, é uma pancada, é um petardo que já chega arrebentando, mostrando, né, toda a agressividade que os dois novatos trouxeram aqui. A voz extremamente agressiva do Ian Gillan, o baixo avassalador e arrasador do Roger Glover. E aí, guitarra, bateria e teclado acompanhando tudo isso aí com muita fúria também. Bloodsucker, né, na sequência, bem no estilão hard rock, mesmo que nem era chamado assim, mas o estilo já estava lá, né? Da sequência aqui, a Pauleira. E aí vem uma das maiores obras de todo eu não vou nem dizer do rock, de toda a música do século XX e entrando para o século XXI. Child in Time. Dá uma olhada aqui, ó, pessoal. Não sei se vai dar para você sacar, no canal que vocês não vão ler, né? Mas, ó, aqui tá a letra de Spirit King, aqui tá a letra de Bloodsucker, aqui tá a letra de Child in Time. Vocês podem ver que a letra é curtíssima,
mas a música é bastante longa, porque ela tem uma parte instrumental bastante longa, tá? No começo, no meio, né? Solos longuíssimos de guitarra e de teclado, e depois que canta a letra, depois que interpreta a letra, o Ian Gillan tem lá o seu momento de tenor aqui, de ópera, que ele solta a goela nos agudos incríveis, que ao vivo ficavam mais incríveis ainda, dando-lhe aí o posto de gritador número 1 do heavy metal dos anos 70, tá? Ian Gillan impressionava ou impressionou o mundo com essa música aqui, sem exagero nenhum. E essa letra aqui, moçada, ela é extremamente legal. Tem uma curtinha aqui no canal também, que eu chego a recitar os primeiros versos dessa música aqui, que quando nós falamos aqui da Guerra Fria, que serviu de muita inspiração para as bandas aqui durante os anos 70 e 80 também. Essa música fala da Guerra Fria, ela é baseada na Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? Vai estudar um pouco de história, malandro, tá? Que aqui é rock and roll, tá? Mas, então aqui na época, bem na época da Guerra Fria, aqui em 1970, né? O Deep Purple deu sua contribuição com essa música maravilhosa aqui também, que é transcendental e ficou depois obrigatória nos shows da banda, tá? E ela encerra aqui o lado 1 com 3 músicas bastante longas aqui, que fecharam o lado 1 deste play. No lado 2, nós temos aqui Flight of the Rat, uma música muito legal também, os toques até meio um pouquinho progressivos, lembra um pouco também o início do Black Sabbath, muito legal também, outra grande faixa. Into the Fire tem aquele andamento, mas que andamento, que riffs, aquele andamento, sabe, insinuante, insistente, grudento, que fica na cabeça, assim como Living Wreck. Living Wreck também é uma faixa emotiva, uma grande paulada, um arrasa quarteirão também, tá arrebentando tudo. Esse disco aqui é muito poderoso. E fecha com Hard Loving Man. Essa Hard Loving Man também, uma grande música fechando o play, ela é legal e peculiar pelo seguinte, é que em 1970 eles fizeram o Hard Loving Man, né? Aí depois o Deep Purple teve um sucesso estrondoso até 76, quando em 76 a banda acabou, daí já era o Mark IV, né, que teve depois o Mark III, o Mark IV que ficou só um ano e a banda, problema daqui, problema dali, a banda acabou em 76, voltou depois em 80, fiz em 83, gravando em 84 o Perfect Strangers, né? Em 87 eles lançaram um disco de estúdio chamado The House of Blue Light, um disco maravilhoso também. E aí eles colocaram uma música chamada Hard Loving Woman. Aqui, Hard Loving Man. Lá eles fizeram Hard Loving Woman, ou seja, trocaram o gênero aí da música, tá? Então, uma brincadeira com eles mesmos aí. Muito legal. Moçada, esse disco aqui é fantástico. É uma paulada. É obrigatório. Isso é um documento do heavy metal, tá? É um arrasa quarteirão. É para ouvir e não ficar pedra sobre pedra, né? Ou rocha sobre rocha. Bom, é o que tem de pedra e rocha aqui. É brincadeira, e ele é uma pedrada mesmo na moleira, tá? Mostrando toda a competência dessa grande formação que o Deep Purple formou, né? Você vê que legal, a formação que o Deep Purple formou, fantástico isso, né? Essa grande formação, então, que o Deep Purple teve lá no início dos anos 70 e que assombrou o mundo e que foi extremamente influente para zilhões de bandas em torno do mundo inteiro. Deep Purple, então, é um dos pilares do rock pesado e não pode faltar para nenhum rocker ao redor do mundo. Então, moçada, dá mais uma olhadinha na capa maravilhosa, tá? Aquilo que eu falo sempre, quem conhece sabe o que eu tô falando, quem não conhece corre atrás, porque é uma pedrada. Mantenham-se pesados, duros como rocha, e até a próxima. Yeah!